Gente, boa tarde a todos. Estão me ouvindo? Estão conseguindo me ouvir? Agora sim. Beleza. Eu vou colocar aqui para vocês a última aula que eu dei. Essa aqui, ó, foi a última aula que eu dei na aula passada aí. Vou colocar para vocês dar uma olhadinha, daí a gente já entra no conteúdo de hoje. Sempre eu comento do dia, se todo mundo sabe o dia que vai começar o curso lá, todo mundo sabe o dia que começa o curso? Todo mundo aí? Christian, Isabela, tem Isabela Sim. e Isabelle, João Vitor, Samuel, todo mundo sabe? É muito Sim. importante saber por quê? Porque o dia que começa lá, finaliza o preparatório. Todas as aulas aí, eu normalmente coloco lá no canal. Outra coisa que eu sempre estou fazendo pedindo para a pessoa ser inscrita do canal. Aqui todo mundo é? Não. Quem que não é? Quem que A não Isabela. Você está no grupo do WhatsApp? Tá. Está, certo. Eu vou colocar para você agora lá o link para você se inscrever no canal. O canal tem várias videoaulas, tá? Não é só do preparatório. A maioria das aulas principais eu coloco lá. Eu vou colocar agora lá o Isabela, lá no grupo. Aí você se inscreve lá agora. Vou colocar agora lá. Tem que ser agora? Não pode ser no final da aula? Não tem problema, pode ser no final, mas eu vou colocar lá agora só para eu não esquecer aí. Vou colocar lá agora, daí depois você se inscreve, tá? No canal. Eu vou colocar agora aqui trechos da última aula. Já coloquei lá agora o link, tá? Pode até dar uma olhadinha lá. Coloquei lá o link para você se inscrever. Eu vou colocar trechos da aula que eu dei a aula passada. Vou colocar trecho dessa aula que eu dei na aula passada. Foi dia 23, né? Dia 23. Deixa eu dar uma olhadinha. Isso. Ó, essa foi a última aula que eu dei. Ó. Vou partilhar a tela para vocês darem uma olhadinha. Eu vou colocar partes. Aí vocês podem acessar ela inteira, tá? No próprio canal, a videoaula. Tá? E eu sempre coloco o link no grupo também. Certo? Eu sempre coloco no grupo. Mas quem é inscrito no canal consegue ver lá. Eu vou colocar aí trecho para vocês verem. Eu vou partilhar a tela agora para vocês darem uma olhadinha no conteúdo do que foi falado na aula passada. Tá bom? Ó, então, seria esse tema que a gente viu aí, ó. Acho que vocês estão vendo a minha tela, né? Foi esse tema aí, ó. Foi essa aula gravada da aula passada. A gente viu smartphone, pasta, arquivos e unidade. A gente viu como trabalhar com arquivo, pastas e unidade no celular, no smartphone. Por que eu estou falando bastante desse tema? É um tema que é muito importante para as aulas de vocês. É fundamental para as aulas lá que vocês vão fazer lá no curso. Vocês têm que saber discernir o que é uma coisa de outra. Essa foi a aula. Vou colocar partes da aula, depois vocês conseguem ver ela inteira, porque vai estar no canal e também o link está lá no grupo. Só vou dar um play aí. É fundamental. Fundamental para o crescimento aí, né? Todo curso lá, vocês vão fazer isso aí. Vocês vão fazer
fazer, certo? Vão utilizar. Então, saber gerenciar até no próprio celular, né? Vou dar um exemplo aqui, ó. O que é arquivo, o que é pasta, o que é unidade. O arquivo, ele pode ser um arquivo que eu simplesmente salvei, ou que eu copiei de algum lugar, ou pode ser simplesmente uma janela representando um software. Pode ser, entendeu? Pode ser isso aí também, certo? Ele é... O que é arquivo, o que é pasta, o que é unidade? Se a gente fosse fazer uma analogia dessa área de trabalho aqui, ó, por exemplo, o único que é pasta aqui é esse primeiro aqui, ó, que eu abri, ó, que é um software onde eu clico e eu vou conseguir ver todas as unidades. Então, é uma pastinha. Como que eu sei que a pasta é amarelinho? Não, é amarelinho. Então, eu consigo diferenciar pela cor. E aqui também, eu consigo gerenciar. Deixa eu ver uma outra coisa aqui. Vocês têm que saber discernir isso. Então, por isso que eu estou falando aqui da tela do meu celular. Professor, por que você fez pelo celular hoje? Para demonstrar para vocês, um dos motivos é para demonstrar que é a mesma coisa. Os smartphones seriam um computador na palma da sua mão, funcionam da mesma maneira, de maneira pequena, de maneira minimizada. Então, aqui eu consigo ver, ó, o que é arquivo aí, ó. O arquivo ele tem algumas características. Por exemplo, a primeira característica é o de software. O software, ele é um arquivo, entre aspas. Porque o software, normalmente, eu instalo. Né? Eu venho aqui na Prisma, posso fazer isso aqui. Certo? Então, beleza. Então, deu para entender o que é meio de armazenamento ou não? Olha o meu aqui, eu tenho um meio de armazenamento, que é um chip. O meio de armazenamento do celular é um chip que fica gravado, fica soldado na placa-mãe. Fisicamente é isso. E como que eu consigo saber aqui, ó? Deixa eu só minimizar aqui. Ó, como que eu consigo saber o que é? O que é o meio de armazenamento? Vou abrir aqui para vocês verem. Eu vou abrir o programinha. Vou voltar aqui, ó. Aqui, ó. Vendo esse armazenamento interno? Esse armazenamento interno, ele é uma unidade. E esse cartão SD é uma unidade também. Todo meio de armazenamento, ele tem uma capacidade de armazenamento. É como uma garrafa de 2 litros. Eu só consigo colocar 2 litros dentro dela. Senão começa a transbordar. E um exemplo da unidade aqui, quando chegar, por exemplo, esse cartão ele tem 1 GB. Vou colocar para vocês darem uma olhadinha aí, novamente no vídeo. Tudo bem, gente? Então, essa aula aí, gente, foi a aula que eu dei na aula passada. Foi a aula passada essa aí. Tudo bem? Até tá lá no... Tá aqui, ó. Tá lá no grupo. Eu vou copiar ela aí, eu vou colar ela novamente aí, ó. Tá no grupo. Para quem não tem ela, tá aqui, ó, no grupo aí. Certo? Nós vamos continuar trabalhando um pouquinho com o sistema operacional. Certo? Com o sistema operacional. Algumas das últimas aulas aí do sistema operacional. Certo? Nós vamos falar de uma coisa que é bem conhecida também, só que é muito importante. Por isso que a gente vai falar aqui no preparatório, que é a troca de dados entre aplicativos. Professor, isso aí eu faço já, mas é preparatório. São coisas fundamentais que vocês precisam saber, certo? Então, o tema aqui que a gente vai falar hoje
é a troca de dados entre aplicativos. Esse aqui, o tema é troca de dados entre aplicativos, certo? Nós vamos entender o que é isso, tá? Então, nós vamos falar o tema troca de dados entre aplicativos. Então, o tema é esse, ok? E aí a gente vai estar falando desse conceito tão importante. Então, o tema, nós estamos falando ainda de Windows, e nós vamos falar de troca de dados entre aplicativos. Troca de dados entre aplicativos. Beleza? Deu para entender aí, gente? Então, esse é o tema de hoje. Ainda é o Windows. Que o Windows, ele é um software também. Certo? Então, o tema seria esse. O Windows troca de dados entre aplicativos. Gente, essa questão de troca de dados é um recurso muito importante dentro do Windows, como eu já tinha dito. E por quê? Por que falar dele? Porque você utiliza isso pro resto da sua vida. Tá? Dentro do curso lá, tanto o hardware, tanto o informática, vai ter um certo momento que você vai ter que usar esse recurso. Por mais que você faça hardware, você vai ter que usar esse recurso aí, certo? Quando eu falo aqui de aplicativo, e estou falando de Windows, eu estou falando de duas coisas que têm o mesmo significado, né? A gente vai ver sobre software. O que é software? Software são programas, e a gente vai trabalhar com esses programas. Alguns programas aqui. Eu vou citar vários exemplos que são muito importantes. Muito importantes, tá? Por exemplo, a gente já entende aqui que aplicativos e software são a mesma coisa, só que existe uma diferença, tá? O aplicativo, ele é um programa que é destinado a uma coisa específica. O WhatsApp, ele é um aplicativo. Ele tem uma finalidade específica, certo? Então, aplicativos são programas que têm uma finalidade específica, certo? E tendo essa funcionalidade, ele só é aplicativo por esse motivo. E o Windows? O Windows, ele já é um software que ele tem uma categoria mais avançada. Ele é considerado sistema operacional. Entendeu? Sistema operacional. Então, aplicativo é uma coisa e sistema operacional é outra. Tudo bem? Alguém tem alguma dúvida dessas duas coisas? Não. Eu não entendi. Você pode repetir para mim, por favor? Por exemplo, sistema operacional. Por que o sistema operacional ele tem a importância maior do que os aplicativos? Porque o sistema operacional dentro da categoria, teve uma das primeiras aulas que eu dei, eu acho. Eu sempre acho que a primeira aula, eu sempre fico dando essas 8, 10 aulas, né, indo da primeira, voltando e girando entre elas. O preparatório é isso. Teve uma das aulas que eu falei das categorias dos softwares. O software tem categoria. Eu citei 3 categorias. Eu citei que um programa, um software, o que é um software? Ele é um programa de computador. Ele é a parte lógica, a parte que eu não consigo tocar. Eu falei disso.
E essa parte que eu não posso tocar, que são os programas, existem 3 partes. Existe a primeira, que é a linguagem de programação, que é a parte mais importante do software, né? É a parte onde são programas que desenvolvem outros programas. Linguagem de programação é isso. Existem várias vertentes também da linguagem de programação. Tem programação para web, tem programação para banco de dados, tem programação para sistema, né? Tem várias variáveis. Então, do programa, eu falei isso em algumas aulas anteriores, né? Tem uma aula dessa lá no canal, falando. Então, a primeira é essa. A segunda já é um sistema operacional, que é o Windows. Então, aí que está a diferença. O primeiro lá, o linguagem de programação é o mais importante. Em segundo lugar, dentro da categoria, é o Windows. O que o Windows faz? Se o primeiro são programas que fazem programas, o segundo aqui, o Windows, ele é um programa do tipo de sistema operacional. Por que aquele sistema operacional? Porque ele administra o funcionamento da máquina. Ele administra o funcionamento da máquina. O que é administrar? São aqueles programas que você precisa para entrar em contato com a máquina. Eu até citei do Windows algumas aulas anteriores também, que o Windows é a ponte. É a ponte que liga o ser humano à máquina. Então, por isso que ele é mais importante que os aplicativos. Os aplicativos, para que eu crio um aplicativo? Que é a terceira parte. Então, primeira parte, linguagem de programação. São programas que criam programas, você pode se especializar nessa área. Tem a segunda área, que é a sistemas operacionais, né, que você vai ver até no curso, quem for fazer curso de hardware, e até o curso lá de informática, trabalha com Windows. Principalmente quem faz informática mexe com a parte lógica, mais com a lógica, e quem faz hardware mexe com a parte de configuração. Existem essas duas partes, tá? Então, esses 2 primeiros são os mais importantes. Por isso que eu citei que os aplicativos, o que são? É a terceira parte do software. A primeira é a linguagem de programação, a segunda é o Windows, porque quando você liga a qualquer equipamento, você precisa que exista um sistema operacional. Um sistema operacional, seja ele qual for. O Windows, né, Android, o Linux, né? Toda máquina depende de um sistema operacional. Deu para entender? Toda máquina precisa. Seja ele smartphone, seja ele notebooks, né? Tablet, etc. Ele necessita de um sistema operacional. Por isso que ele é mais importante que os aplicativos. Aplicativos vem em terceira parte aí, é a terceira parte dos softwares. O que é um aplicativo? É um programa que faz uma coisa específica. Por exemplo, vou dar um exemplo do seu celular. O seu celular, ele depende mais do Android para funcionar do que do WhatsApp. Deu para entender? Eu não sei quem perguntou aí para mim. O seu celular depende muito mais do Android, entendeu? Sem o Android ele não funciona. Mas eu faço uma pergunta para vocês. Sem o WhatsApp, o seu celular funciona? O que vocês acham, gente? Sim. Sim. Então, a gente já nota a importância. Qual que é mais importante? O Android é mais importante que o WhatsApp. Deu para entender a diferença? E qualquer um de vocês aí podem desenvolver um aplicativo para fazer N coisas, né? A coisa que quiser aí, pode fazer um aplicativo para fazer algo, para desenvolver algo, para trabalhar com algo. Então, deu para entender aí a diferença de um para outro? Certo? Respondi aí a pergunta? Beleza? Deu para entender a diferença? Então, beleza, gente? Sim. Então, a gente vai prosseguir aqui, ó. Agora, a gente já entendeu a diferença
do aplicativo para o sistema operacional. A gente entendeu a diferença de um para o outro, né? Agora, mas o que vem a ser aqui essa troca de dados entre aplicativo? O que seria essa troca de dados? Tá? Essa troca de dados aqui, dados, quando eu falo dados, são informações. Troca de informações. Troca de informações entre aplicativos. Então, troca de esses dados seria troca de informações. Entendeu? Troca de informações entre aplicativos. Eu consigo desenvolver essa troca de dados entre aplicativos através de comandos. Certo? Eu posso utilizar alguns comandos. Quais são os comandos que eu consigo usar? Eu posso usar aqui, ó. Eu vou usar 3 comandos básicos. Tá? Os comandos da troca de dados. Então, troca de dados é o processo pelo qual eu vou trocar informações entre os aplicativos. Tá? Entre os softwares. Certo? Então, eu vou ter que utilizar alguns comandos para fazer a troca de dados. Para eu conseguir trocar essas informações, né? Então, se eu fosse dar uma definição, defina a troca de dados entre aplicativos. Eu ia falar, troca de dados entre aplicativos é a troca de informações entre eles. Entendeu? Porque aplicativos são programas que faz uma coisa específica. Ele tem a finalidade de editor de texto, de planilhas eletrônicas, sempre os aplicativos, ele vai ter uma finalidade específica. Entendeu? Então, os aplicativos têm essa finalidade. Então, as aplicações, hoje em dia, cresceu muito, né? Essa questão de aplicativo. Se desenvolveu muito, né? Para tudo existe um aplicativo. É a era aí dos aplicativos, né? Tudo tem um aplicativo hoje em dia. Né? Empresas e mais empresas estão usando o meio do aplicativo. E por que o aplicativo é tão atrativo? Porque o aplicativo, ele cria um software, né, que deixa a utilização daquela ferramenta ou daquele recurso de maneira mais fácil. Né? Tudo na informática que você deixa de maneira mais fácil, para quem não tem tanto conhecimento assim, para o usuário comum lá, tudo que você deixa de maneira mais fácil fica mais bem utilizado, e as pessoas se interessam mais, né, e conseguem usar aquele recurso que você estabeleceu. Então, por isso que hoje em dia, você vai lá na Play Store do celular, digita lá, qualquer palavra-chave que você escrever lá, você acha 1.000, 2.000, 5.000 aplicativos sobre o tema que você escreveu, né? E sempre com esse objetivo, de fazer com que os usuários consigam utilizar, né, aquela ferramenta de maneira mais fácil. Essa é a finalidade do aplicativo, certo? E os aplicativos, normalmente, eles vão disponibilizar alguns recursos, né? Isso é um recurso muito importante, né? Quais são os comandos para eu trocar essa informação? Né? Para eu trocar, fiz a informação no aplicativo X e quero mandar para o aplicativo Y. Aí eu vou usar alguns comandos. Quais comandos? Vou usar um recurso chamado copiar. Vou usar um outro recurso chamado recortar. E vou usar um outro recurso chamado colar. Tá? Vou usar esses três comandos. Esses 3 comandos aí. Tá? E existe um quarto recurso, que não é comando, que eu vou explicar também. Então, os comandos são esses. Certo? Como fazer né? Como fazer esse comando, né? Existe uma forma de fazer. Eu vou utilizar algumas teclas de atalho. Eu posso usar teclas de atalho do teclado. Posso usar tecla de atalho, ou eu posso usar
o touch lá, ou o mouse, né? Clicando com o botão direito no que eu quero copiar. Copiar, o que é copiar? É eu fazer algo idêntico. Eu duplicar aquilo. Vou duplicar, né? Eu vou clonar. Então, copiar é isso. É criar clone. Criar coisas idênticas. Eu posso fazer várias coisas idênticas, né? Então, copiar é fazer coisas idênticas. Recortar, qual que é a diferença do recortar para o copiar? O recortar, ele tira de um lugar e coloca em outro. Ele não faz cópia. Ele tira de um lugar e coloca em outro lugar. Recortar é isso. E o colar, ele vai definir o lugar onde você quer colocar. Então, tudo que você recorta e copia, você precisa de fixar, colar aquele recurso que você copiou ou recortou, você precisa colar no lugar onde você quer. Para você fixar, colocar no lugar onde você deseja, você depende do recurso colar. Então, o colar, ele vai pegar e deixar onde você quer. Né? É parecido com aqueles trabalhos, né? Isso ainda se utiliza, né? Aqueles trabalhos escolares, principalmente lá do ensino fundamental, né? Vá nas revistas e jornais e recortem as palavras com letra S. Você vai lá, recortar, tirava do livro, estragava todo o livro. Aí, quando você recortava do livro, você tinha que colar em algum lugar. Colar no caderno, colar lá. Isso era muito comum, né? E nos ensino médio aí, normalmente. Né? E o recortar é isso. E o colar, o que é? O copiar, o que é? É diferente disso. Você não vai recortar nada. Você vai criar uma coisa idêntica, um clone. Você vai clonar uma coisa igual e vai colar em algum lugar. Certo? Aqui, ó, entra uma coisa muito importante aqui, ó. Tudo que você copia e tudo que você recorta, ele fica em uma área invisível, que alguns programas até mostram. Então, copiou, ele fica em um lugar chamado área de transferência. Área de transferência, tá? Que é onde fica tudo que eu copio e tudo que eu colo, tudo que eu recorto, quer dizer, né? Então, tudo que eu copio, tudo que eu recorto, fica em uma área chamada área de transferência, que é uma área até então invisível, né? Por exemplo, copiei, aí ele envia para uma área lá, tá? Ele vinha para uma área aguardando eu colar, em algum lugar, né? Então a área de transferência faz com que tudo que eu copio ou recorto fica armazenado nesta área, nessa famosa área de transferência. Gente, quando eu falei de, por exemplo, quando eu falei de aqui, ó, no slide número 1, aplicativo, qualquer programa consigo fazer isso, tá? Isso que eu acabei de explicar aqui. Em qualquer programa dá para fazer. Dá para fazer esse recurso, copiar, recortar aqui, né? Todo o programa eu consigo fazer. Eu vou demonstrar alguns programas que eu consigo fazer isso. Vou mostrar primeiro no WhatsApp, né? Vou mostrar no WhatsApp e depois eu vou demonstrar em outros programas. Mas, lembrando, eu consigo fazer em qualquer programa. Então, alguém tem alguma dúvida aí? Não entendeu o que eu falei aqui? Tem alguma pergunta? Deu para entender aí a diferença? Copiar, recortar, colar, área de transferência, essas 4 coisas. Tudo bem Eu aí? só quero perguntar uma coisa. Pode perguntar.
Quando você copia, ela fica no lugar que já estava e vai também para o lugar que você está transferindo. E quando você Isso, recorta, você tira do lugar e leva somente para o outro lugar, certo? tá certo. É isso mesmo. Tá, É isso como no mesmo. celular, que tem a opção de você, por exemplo, mover uma foto para o cartão de memória. Se você só copia, ela fica no armazenamento interno do aparelho e também no cartão de memória. E se você move para o cartão de memória, ele some do armazenamento interno do aparelho, certo? Isso. Esse mover é recortar. Muito bem. É isso mesmo. Tá bom. Era isso que eu queria saber. É isso mesmo. Muito bem. E lembrando aí que tudo que você recorta, tudo que você copia, ele fica nessa área, né? Nessa área invisível, aguardando você colar. Esse tempo que leva para você colar, ele fica armazenado. E esse lugar onde fica armazenado é chamado de área de transferência. Eu vou demonstrar agora na prática como que é isso, como que acontece isso. Tá? Isso com tudo, tá? Tudo funciona assim. Ah, criei um vídeo, copia e cola, né? Que é o famoso copiar e colar. Então, isso é muito importante, você faz para a vida inteira aí na área de informática, né? E por ser essa questão do preparatório, não pode ter dúvida disso. Não pode ter dúvida. Ah, você vai rever lá, quem for fazer informática, não sei se vocês vão fazer informática, vocês vão rever esse tema, né? Mas você já tendo uma visão, ajuda bastante. Então, por isso que é importante informações primordiais e relevantes ser tratada aqui. Eu vou mostrar agora para vocês como fazer isso. Observe na tela aí. Eu estou aqui com o meu WhatsApp. Então, tem várias mensagens, inclusive mensagens aqui, ó, do próprio grupo, nosso grupo aí. Tá vendo aí, ó? Então, qualquer coisa que está aqui, eu consigo copiar. Né? Vamos começar pelos textos, tá? Os aplicativos, eles têm umas particularidades. Por exemplo, se o aplicativo... lembrando aí, o que é um aplicativo mesmo, gente? O que é um aplicativo? Isabelle, o que é um aplicativo mesmo? O que é um aplicativo? Isabela. Tem a Isabelle Cândido, né? Cantilho e a Isabela. Isabela, o que é um aplicativo? Um programa que faz algo específico. Um programa que faz algo específico. Muito bem. Isso mesmo. Beleza. Certinho. Muito bem. Certo. Então, essas particularidades que eu estou falando, igual do WhatsApp, se eu estou trabalhando com texto, existem aplicativos que trabalham especificamente com texto, que tem a finalidade de trabalhar com texto. A maioria dos aplicativos, os aplicativos assim, melhores, que está há alguns anos no mercado, o aplicativo, gente, ele não fica bom de um dia para o outro. Ele é lançado hoje, tanto é que os aplicativos, eles são lançados assim, vamos imaginar, aplicativo X 1.0. Aí passa um mês, 15 dias, sei lá, dependendo do tempo, lá vai ter aplicativo X, o mesmo nome. Se era um 1.0, vai ser 1.1. Aí já melhorou alguma coisa. Né? Isso, gente, aplicativo, ele é uma união aí dos usuários falando as necessidades, as dificuldades, juntamente com a empresa, com o fundador, com a pessoa lá. Então, tem que ter tudo uma comunicação. Por isso que é muito importante o usuário falar dificuldades, se está travando, se não está, qual que é a necessidade. Mas sempre o aplicativo ele vai ter uma finalidade. Eu faço isso. Ele pode até fazer outros recursos, mas sempre ele vai ter uma finalidade.
tá? E, igual o exemplo que eu estava falando para vocês. Por isso que eu perguntei o que é um aplicativo. Porque vocês têm que saber o que é um aplicativo. O aplicativo tem essas particularidades que eu estava falando. Se eu for trabalhar com texto, existem alguns aplicativos que são utilizados para a criação de textos, certo? Existem aplicativos que são destinados a vídeos, a imagens. Tem outros que são para vídeos. Vídeo tem diferença de imagem, né? E existem aplicativos que são para vídeos. Existem aplicativos que são para imagens. Existe aplicativo para texto. Existe aplicativo para cálculo. Existe aplicativo, entendeu? Então, se eu fosse utilizar, por exemplo, textos, o interessante é usar um aplicativo que seja um editor de texto. Por quê? Porque sendo um software que tem essa finalidade, um aplicativo que tem essa função, vai me dar mais ferramentas para eu trabalhar. Igual aqui, se eu quisesse copiar esse texto aqui, ó, unidade de armazenamento, tá, foi a resposta que eu dei aí para o João Vitor. João Vitor estava com dúvida nessa pergunta que eu passei aí, ó. Falar qual que é a diferença entre arquivos e pastas e unidades. Eu respondi aqui. Se eu fosse querer pegar esse texto aqui, ó, o interessante seria eu colocar esse texto em um editor de texto. Então, primeiro eu tenho que abrir o programa. O programa, normalmente, ele é instalado. Tá? Se eu quero abrir o programa, eu tenho que instalar ele primeiro, fazer o processo de instalação. Eu vou abrir esse editor de texto que é bem conhecido. Ele é o Microsoft Word. As empresas utilizam bastante esse editor de texto. Editor de texto, ele é um aplicativo, está até escrito embaixo, ele é um aplicativo da Microsoft utilizado para desenvolver documentos. Documentos ou DOC. DOC é a abreviação de documento. As empresas ainda utilizam esse método de documentos profissionais, memorando, carta, circular, né, com documento interno, né, tem vários documentos que ainda utilizam os editores de texto. Então, ele é um editor. Então, eu abro o editor. Por que eu abri o editor de texto? Porque eu vou trabalhar com texto agora. Tá? Vocês, quem vai fazer informática aí, vai mexer bastante com essa parte lógica aqui, ó, com o editor, vai se aprofundar nele, né? Então, por que eu abri o editor de texto? Porque eu quero copiar esse texto aqui, ó. Esses 3 textos. Então, para eu copiar, eu posso vir aqui, ó. Por isso que eu falo que é troca de dados entre aplicativo. Em qual aplicativo que eu estou aqui agora? Eu estou no WhatsApp, né? WhatsApp, eu estou aqui, ó. E eu vou enviar para o Word. Então, essa questão que eu falei aqui, ó, essa troca de dados, eu estou fazendo ela na prática agora. Estou realizando essa troca de dados na íntegra aqui, ó. Por quê? Eu estou fazendo a troca de informações entre os aplicativos. Tá bom? Então, eu estou no WhatsApp, é o WhatsApp Web. WhatsApp Web. Eu estou no computador, estou conectado ao WhatsApp. Eu acredito que todo mundo... Tem alguém que não saiba entrar no WhatsApp Web? Existe alguém que não saiba? Aí, da sala? Eu já explico aí como é que entra. Eu não estou com meu celular, tá? O celular está aqui, está fechado. Se alguém não saiba, me fala aí, que eu já explico como é que faz. Eu mostro aqui como é que faz. O celular está aqui, ó, fechado. Quando eu conecto, eu deixo o celular e eu uso só o web. Eu estou usando o computador. Todo mundo sabe? Sabe? Christian, Isabelle, Isabela, João Vitor, Samuel, Sara. Todos vocês sabem como entrar no WhatsApp Web? Eu uso Eu sei. QR Code. Eu uso o QR Code. Sabe, Christian? Sabe, Christian? Christian? Eu sei. Sim. Isabela, sabe, Isabela? Como entrar no WhatsApp? Eu sei porque você explicou pra gente. Certo. A Sara, muito bem. O Sara, sabe, Sara? Sara Queiroz.
Não ouvi. Não consegui Sei. ouvir. Sei. Beleza. João Vitor. Sabe, João Vitor? Sei. Beleza. Então tá. Então estou aqui, ó. Estou aqui no web, ó. Então eu vou pegar o texto. Então é interessante eu usar o editor, né? Ó. Então eu seleciono, tem que selecionar, ó. Seleciono primeiro com o mouse. Aí eu posso usar alguns comandos. Eu vou mostrar na prática o que é copiar aqui, ó, a partir de agora. Então, primeiro, o seleção é muito importante. Quando eu seleciono, eu estou indicando, ó, é isso aqui que eu quero, tá? É isso aqui que eu quero. Então, seria esse procedimento. Eu seleciono. Depois que eu selecionei, posso vir aqui, ó, botão direito sobre ele, copiar. 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 Aí eu vou, é texto, vou lá para o outro programa, para o Word, e colo aqui, ó. Eu posso clicar com o botão direito, ó, e colar, ou eu posso vir aqui, ó, colar. Olha lá, colar aqui. Esse editor vocês vão mexer, tá? Quem for trabalhar com informática vai se aprofundar nesse programa aqui. Eu vou colar lá, colo, olha lá, ó, o texto aí. Apareceu o texto aí, certo? Vocês observaram, ó, eu copiei, ó. Onde ele está agora? Olha lá. Quando eu vim aqui, ó, botão direito, copiar, olha lá. Ele enviou, quando eu copiei, ele enviou para onde, gente? Ele enviou para, lembra que eu falei? Tudo que eu copio e tudo que eu recorto vai para uma área. Como que é o nome dessa área? Como que é o nome dessa área? Quem pode Área dizer? de transferência. Área de transferência. Eu não cheguei a ver, desculpa. Quem respondeu? Quem que respondeu? Isabelle. Isabelle. Muito bem. Muito bem, Isabelle. Isabelle Cantilho. É isso? Isabelle Cantilho. Beleza. Parabéns. Isso mesmo. Ele foi para a área de transferência. Então, aqui, ó, se eu copio uma vez, como que eu fiz aqui, ó, copiei uma vez, eu posso colar a quantidade de vezes que eu quiser. Olha lá, eu vou colar aqui, ó. Vou colar, ó, colei. Se eu quisesse colar mais uma embaixo, eu poderia? Poderia. Posso colar, não. Ó. Ó, ó. A quantidade de vezes que eu quiser. Porque o item está lá na área de transferência. O item está lá na área de transferência. Deu para entender? Ok, gente? Então, eu posso copiar. Então, eu copiei aqui porque ele é um editor. Estando aqui, por que que é interessante usar os aplicativos de acordo com a sua função? Vai me ajudar a desenvolver aquilo que eu estou trabalhando. Igual aqui, ó. Olha lá. É um editor de texto, certo? Por ser um editor de texto, ele tem um monte de ferramenta, ó. Eu posso aumentar o texto. Eu posso colocar texto, colocar cor no texto. Eu posso colocar negrito. Eu posso alterar a aparência dele. Até a aparência eu posso alterar. Olha lá, ó. Olha lá, colocar um. Olha lá, praticamente parece até outro texto. Ó, ó a diferença que está. Posso colocar um contorno, alterar o contorno dele. Eu quero um contorno vermelho. Contorno vermelho. Posso colocar uma sombra. Ó, uma sombra. Certo? Ó, uma sombra. Vou colocar uma mais distante, ó, uma sombra.
Olha o tanto de coisas que eu já falei. Certo? Posso deixar o texto todo maiúsculo? Posso. Ó, todo maiúsculo. Praticamente parece até outro texto. Por quê? Porque eu usei um programa que tem recurso para texto. Tá? Ó, olha a diferença do original. Ó o original. Esse é o original que eu peguei de lá. E olha, o que eu fiz? Porque eu coloquei ele em um programa específico. Então, deu para entender? Isso eu posso fazer com qualquer coisa. Com qualquer coisa eu posso desenvolver dessa maneira, utilizando esse recurso aí. Certo? Vamos ver uma imagem agora? Vamos para o navegador? Vamos para a internet? Vou entrar no site de busca. Olha lá. Vou entrar no site de busca. Ok? E vou buscar uma paisagem qualquer aqui, ó. Só para dar um exemplo. Vou buscar uma paisagem. Vou aqui em imagens. Olha lá, vou pegar qualquer uma, essa aqui, ó. Ó, quero pegar ela para mim aqui, ó. Mesmo esquema. Botão direito. E aí eu posso copiar. Copiar. E aí eu posso usar um programa específico para a imagem. No Word daria? Daria. É aquilo que eu falei. Eu poderia jogar direto no Word? Poderia. Mas alguns recursos de imagem eu não consigo fazer. Então, eu poderia, por ser um software de imagem, interessante, eu vou jogar nesse programa aqui, ó, no Paint. Esse programa aqui, ó, é um programa com o objetivo de criar desenho. Então, é interessante eu jogar em um programa específico. O interessante seria isso. Então, eu vou colar aqui, ó, colei. Olha a imagem aí, ó. Perfeita, né? Olha a imagem aí. Eu colei ele num programa específico. Tanto é que tem ferramentas para eu trabalhar com desenho aqui. Tá vendo? Joguei no Paint, agora eu vou salvar. Vou salvar. Aí eu posso salvar para mim também. Ó. Copiar para mim. Então, eu copiei ele aqui. Ó. Estando aqui, o que eu posso fazer? A imagem está no Paint, que é um editor para imagem. Paint, a gente viu já 3 aplicativos diferentes. O Paint para imagem, né? Para desenho, tem esse objetivo. O Word para textos. E o WhatsApp, né? O WhatsApp você já conhece, né? Que é esse bem conhecido aí. Trabalhamos com os 3, né? Um diferente do outro, certo? Agora, essa imagem aqui, ó, que está no Paint, se eu quisesse jogar ela lá para o Word, para o Word aqui, ó, como é que eu faço? Eu poderia. Eu poderia. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que primeiro selecionar ela. Igual eu fiz com o texto. Lembra que eu fiz isso aqui, ó? Lembra que eu vim aqui no WhatsApp e copiei? Copiei, lembra? Lá no programa de imagem é a mesma coisa. Eu vou ter que selecionar a imagem. Então, eu venho aqui, ó, selecionar. A seleção é fundamental, tá? Tem que lembrar disso. Quero copiar, tem que selecionar primeiro. Então, eu vou encontrar aqui a ferramenta de seleção do programa, clico na ferramenta de seleção do programa e contorno lá, ó. Eu vou contornar. Por que é bom colocar aqui? Porque eu posso pegar a parte do desenho que eu quiser, ó. Certo? Vou dar uma diminuída aqui, ó. Se eu quisesse só essa parte das árvores, eu poderia pegar só a parte da árvore, ó. Só a parte das árvores. Vou pegar só a parte das árvores? Vamos? Vamos então, ó. Só essa parte aqui, ó. Olha lá, peguei. Se eu copiar, vamos copiar. Professor, mostra o que você está vendo, que a gente não está vendo nada. Não está mais? Espera aí. Ah, saiu. Não, estamos vendo você. Espera aí. Eu não tinha percebido, não. Desculpa. Olha lá. Até para jogar a imagem aqui, vocês viram? Ou não? Vocês viram? Ó, vou explicar de novo como jogar a imagem aqui, ó. Vou abrir o Paint. Ele é um programa do Windows, tá? Ele já está instalado.
esse Word tem que estar lá. Agora, o Paint não. O Paint ele já está dentro do Windows. Olha lá. Então, eu venho no iniciar aqui, ó. Venho no iniciar. Esse iniciar aqui, ele serve para abrir, né? Mostrar todos os programas que tem dentro do computador. Então, eu venho aqui, ó. Iniciar, eu escrevo Paint. Olha lá. Olha ele aí, ó. Abro ele. Então, eu abri ele. Aí, ó. Aí eu fui para o navegador, para a internet. Vim aqui, ó. Para o navegador. Fui no Google. Fui no site lá, Google. No Google. Ó. Fui no Google. E escrevi aqui, ó. Paisagem. Não sei se vocês conseguiram ver isso aqui. Paisagem. E aí eu venho. Imagem. E aí eu busco. Eu quis essa aqui, ó. Clico nela. E aí eu copio, ó. Botão direito. Copiar a imagem. Copiar, eu vou jogar no Paint. Por que eu vou jogar aqui no Paint? Porque ele é um programa para desenho. Então eu colo aqui, ó. Colar. Eu posso usar o colar aqui, ó. O botãozinho. Mas eu posso usar também alguns comandos. O famoso Ctrl V. Esse Ctrl é uma tecla do teclado chamada CTRL. Eu seguro a Ctrl mais a letra V de Vitória. Olha lá, Ctrl V. Ou eu pressiono essa tecla, ou eu clico no botão. Tanto faz, tá? Então eu posso usar o Ctrl V. Ctrl V cola. Olha lá, Ctrl V. Eu vou pressionar, ó. Ctrl V do teclado do computador, ó. Ctrl V. Aí, ó. Apareceu aí, ó. Certo? O Ctrl V, ele cola. O Ctrl C de casa, ele copia. São os comandos. Então, aqui tem uns comandos que eu posso usar. Tá? Os comandos aqui, ele é CTRL mais C. Essa aqui é uma tecla do teclado, tá? Esse Ctrl e essa C é uma tecla do teclado. Eu posso usar o Ctrl para recortar, Ctrl X, CTRL mais X. E eu tenho aqui o CTRL mais T de Vitória. São os comandos aí para eu utilizar se eu quero usar o teclado. Então, todas essas aqui, ó, são comandos do teclado. Isso aqui é uma tecla, letra V, tecla, letra X, tecla, letra C. Certo? Joguei aqui. Até aqui alguma dúvida? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Certinho. Então, agora vamos fazer o seguinte. Eu vou ter que copiar. Para copiar, eu tenho que selecionar. Aí eu venho aqui, ó. Seleção, selecionar. E vou selecionar só o que eu quero. Vou querer só essa parte aqui, ó. Das árvores. Vou pegar só a parte das árvores. Vou selecionar. Pegar aqui assim, ó. Selecionei. Então, agora, por eu ter indicado só essa parte, por isso que é bom, tá vendo? Eu colocar em um programa específico. Que eu posso fazer uma seleção. Eu poderia até fazer uma seleção assim, gente, ó. O Paint, ó, é um programa básico, mas eu poderia, ó, forma livre. E por aqui, ó. E arrastando aqui, ó. Vai pegar só as árvores mesmo, ó. Vendo? Eu vou arrastando aqui, ó. Vendo? Ó. Ele vai pegando só a parte das árvores mesmo. Tá vendo? Se eu quiser só essa parte aqui, ó. Tá vendo? Eu vou contornando lá de maneira com que eu consigo selecionar. Não é uma seleção perfeita, mas já fica melhor do que arrastar daquela forma. Olha lá, ele pegou lá. Tá? Eu teria que fazer mais justo? Teria, mas vamos pegar aí, ó. Tá? Aí eu dou um Ctrl para copiar. Qual que é o comando que eu uso, gente, para copiar? Eu poderia clicar aqui, né? Mas qual que é o comando? Usando o teclado... Ctrl C. Ctrl C. Copiou. Para onde foi essa cópia aqui?
Para onde foi essa cópia? Para onde foi? Foi Área para de uma transferência? área de transferência. O que eu tenho que fazer agora? Se foi para a área de transferência. Se Colar. foi Ctrl V. Ctrl V, colar. Isso mesmo, Ctrl V, colar. Eu vou colar aqui, ó, no texto. Vou colar aqui. Para colar, o que eu faço? Para colar, o que eu faço? Vocês acabaram de falar. Ctrl V. Ctrl V. Ctrl V ou eu clico no botão, tanto faz. Ou o botão direito, que também dá. Ó. Botão direito também, né? Normalmente colar aqui, ó. Colar, esse botãozinho aqui, ó. Olha lá. Ele vem essa cópia aqui, ó, desse jeito. Por que vai vir desse jeito? Porque foi o que eu selecionei, ó. Tá vendo? Ó, ele pegou um pouco lá e tal, ó. Exatamente o que eu queria. O que eu quis, isso aí, ó. Olha lá. Entendeu? Porque eu peguei parte da imagem. Tá vendo? Então, copiei. Então, isso é troca de dados. Isso é troca de dados entre aplicativo. Entendeu? Porque o Word, para que serve o Word? Ele é um programa que serve para texto. Mas eu peguei lá uma imagem lá de um outro aplicativo e joguei aqui. Isso vice-versa, tá, gente? Isso vice-versa, tá? Se eu quisesse também usar o Paint, pegar o texto lá, esse texto aqui, ó, que tá no Word, colar lá no Paint também daria, ó. Só eu selecionar, da mesma forma que eu fiz com a imagem, copiar, e vou lá para o aplicativo, vou na ferramenta texto, que é mais indicada, e colo aqui, ó. E colo. O texto vai vir para cá, ó. O texto vem. Ah, ele não vem exato? Ele não vem exato, porque algumas ferramentas, por isso que é bom usar aplicativos certos. Existem aplicativos adequados. Ele perdeu um pouco da formatação. Por que ele perdeu? Ó a diferença desse texto que eu copiei para esse aqui, ó. Ele perdeu um pouco da formatação. Porque alguns recursos do Paint, do WordPad, não tem no Paint. E vice-versa. Entendeu? Então, por isso, tem que usar o aplicativo certo, né? Existem milhões de aplicativos por uma coisa só. O editor de texto tem um monte. Até gratuito você consegue baixar. Às vezes, até com ferramentas mais interessantes, né? Mas o Word, o Microsoft Word, ele é bem profissional. As empresas utilizam porque ele é bem completo. Demorou anos para ele ficar do jeito que ele é hoje, né? Demorou anos aí, né? Décadas para ser o que ele é, né? Eu dou aula desde 2002, mais ou menos, 2002 exatamente. Eu comecei a dar aula em março de 2002. Então, anterior a isso já existia. Então, de lá para cá, há quantos anos, né? Então, evoluiu bastante. Então, ele perde um pouco. Ele perde, mas ele vai, tá vendo? Essa troca de dados acontece. Ele faz realmente a troca. Então, a gente viu de texto, eu poderia usar também outros aplicativos, tipo assim, ó, um cálculo, quero fazer um cálculo. Na calculadora, tem a calculadora aqui, ó. A calculadora, é só eu iniciar aqui, ó, iniciar, tá vendo? Iniciar, se eu escrever calculadora, aparece. Imaginar que eu fizesse um cálculo que eu fiz aqui na calculadora, eu quero jogar em outro aplicativo. Ó, a calculadora, ele é um aplicativo que tem a finalidade de criar cálculos, né? Cálculos aí, ó, certo? Aí eu vou usar o bloco numérico. O bloco numérico. Então, vamos fazer um cálculo. Vamos fazer 20 mais 20. Ó, Enter é igual. Tem uma aula que eu vou explicar sobre o teclado, tá? Olha lá, 40. 40, eu quero enviar esse 40 lá para a minha área de transferência. O que vocês acham? Se eu desse um Ctrl C aqui, ó, ele copiaria? O que vocês acham? Ele tem recurso, ele não tem assim, um recurso aqui visível. Tem? Não tem, tá vendo? Não tem um menu aqui, ó. Né? Não tem um menu, tá vendo?
Mas se eu desse um Ctrl C, o que vocês acham? Ctrl C faz o que mesmo? Ctrl C, ele copia. Copia. Certo? Se eu desse um Ctrl C, será que copiaria ou não? Eu acho que não. Não? Vamos tentar? Olha lá. Tá aí a calculadora. Eu vou pressionar do teclado. Ctrl C. Ctrl C. Vamos mostrar para o editor? Vamos tentar colar aqui, ó. Aqui, ó. Vou colar aqui, ó. Vou pressionar aqui. Tá dando para ver aí, né? Ó. Vou clicar no botão para colar. Aonde está nesse momento? Se aconteceu o que eu queria, que é copiar, para onde que foi mesmo? Foi para a área de Transferência. transferência. Eu vou colar aqui para ver se ele vem. Ó, colar. Opa! Veio. Aí, ó, ele. Então ele vem, tá vendo? Por quê? Porque foi uma troca entre aplicativo. Tudo bem? Beleza, gente? Então, eu citei alguns exemplos. Eu poderia... Vídeo, dá... qualquer outra coisa você consegue fazer isso. É só copiar ou recortar. E o recortar, como que seria o recortar? Se eu quisesse pegar esse... Vamos pegar esse texto aqui, ó. Esse texto aqui eu quero recortar. É só eu selecionar e vir aqui, ó, recortar. Ou Ctrl X, ó. Ele vai sumir daí, ó. Ctrl X, vou pressionar. Vai sair daí, ó. Saiu. Saiu. Foi para onde? Foi para a... Que lugar que foi, gente? Área de transferência. A transferência. Tá esperando eu fazer o quê? O que tá esperando eu fazer? Tá esperando eu? O que é a área de transferência? Colar em outro lugar. Colar em outro lugar. E eu vou colar aqui no... Até no próprio... Aqui, ó. Posso colar aqui, ó. Se eu quiser, eu vou colar ele aí, ó. Ctrl... Para colar, o que eu uso? Qual comando? Qual comando eu uso? Para colar? Ctrl V? Ctrl V. Olha lá. Olha lá. O texto veio para aí. Nós estamos finalizando aqui a aula. Espero que vocês conseguiram filtrar aí o que eu queria passar para vocês. Essa aula vocês conseguem rever ela inteira, tá? Quem não é inscrito, se inscreva lá no meu canal. Tá? Acho que tinha uma pessoa que não estava inscrita aí, escreve lá, deixei o link lá. Tá bom, gente? Boa semana para vocês. Aula que vem a gente continua. Sempre de olho lá na data, tá? Todo mundo sabe a data aí de início do curso, né? Porque na hora que você começa lá, vocês param de fazer o preparatório e começa só fazendo o dia do curso lá. Qualquer coisa, se não souber, me dá um toque, tá? Pode me mandar no WhatsApp que eu consulto para ver. Ok? Gente, boa semana para vocês. Muito obrigado pela presença. Eu aguardo vocês na próxima aula, tá bom? Certo,